Certa vez alguém me disse uma frase que ficou presa na minha mente. Se você deseja muito algo, permita que vá. Se voltar, é seu. Se não voltar, nunca foi. Naquele momento eu rejeitei essa ideia. Parecia fria demais, dura demais. Como deixar ir algo que eu quero tanto? Como soltar alguém que eu lutei para manter por perto? Mas o tempo ensina, e ensina de um jeito que não dá para ignorar. Com as experiências, com as perdas, com o silêncio depois das decepções, essa frase começou a fazer sentido. Porque existe uma verdade difícil: segurar o que não quer ficar dói. Quanto mais você tenta aprender, mais escapa. Quanto mais insiste, mais se desgasta. E sem perceber, você começa a se perder. Se esse vídeo fizer sentido para você, fica até o final. Porque nos próximos minutos eu vou te mostrar por que soltar não é fraqueza, é a habilidade mais estoica que existe e como praticá-la sem se destruir no processo. A dor de segurar o que já foi embora. Imagine uma pessoa segurando uma corda. Do outro lado, alguém puxa na direção contrária. Ela poderia simplesmente soltar, mas não solta. Porque soltar parece perda, porque soltar parece derrota. Então ela segura mais forte. Os pés escorregam, as mãos ardem e mesmo assim ela não larga a corda. Isso é o que fazemos com pessoas que já decidiram ir embora. Isso é o que fazemos com empregos que já não fazem sentido. Isso é o que fazemos com versões antigas de nós mesmos que já deveriam ter ficado no passado. Você já ficou meses, talvez anos, tentando manter algo vivo que já tinha morrido, reenviando mensagens que não eram respondidas com o mesmo cuidado, inventando desculpas para o silêncio do outro lado, se perguntando o que fez de errado, quando na verdade não fez nada. Simplesmente o tempo daquilo tinha acabado. O filósofo Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores mestres do estoicismo, ensinava algo simples e devastador. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Ele dizia que exigir que as coisas aconteçam como você quer, ao invés de aceitar que elas acontecem como acontecem, é a raiz de todo o sofrimento. Pensa nisso. A dor de perder alguém não vem só da ausência, vem da exigência de que aquela pessoa devesse ter ficado. A dor de perder uma oportunidade não vem só do resultado, vem da crença de que você tinha direito a ela. Quando você solta essa exigência, a dor não desaparece completamente, mas ela muda de forma. Deixa de ser uma luta constante e vira um luto que se resolve. Reflexão para aplicar. Hoje, escolha uma coisa que você está segurando por exigência, não por escolha. Pergunte a si mesmo se está lutando por algo que quer ou apenas resistindo a aceitar que já perdeu. A ilusão de que você controla tudo. A gente cresce acreditando que precisa controlar tudo. Relacionamentos, dinheiro, o futuro, a opinião que as pessoas têm de nós. O resultado de cada esforço que fazemos. Mas a vida não segue esse roteiro. As pessoas chegam e vão embora. Algumas ensinam, outras testam, poucas ficam. O dinheiro vem e também vai. As oportunidades aparecem e desaparecem, muitas vezes sem aviso. E quando você tenta controlar tudo isso, a ansiedade cresce. Porque no fundo você está tentando dominar o que nunca esteve nas suas mãos. E essa é uma batalha perdida desde o começo. Marco Aurélio, o imperador que governou o maior império do mundo conhecido e ainda assim escrevia todas as noites sobre os próprios limites, dizia que temos poder sobre nossos julgamentos, nossos impulsos, nossos desejos e aversões. Sobre o resto, ele era claro: não é nosso. Reparou a ironia? O homem mais poderoso de Roma sabia que não controlava quase nada de verdade, e foi justamente essa clareza que o tornou um dos governantes mais equilibrados da história. Se ele, com exércitos e um império inteiro sob seu comando, entendia isso. O que dizer de nós?
tentando controlar se um relacionamento vai dar certo, se um projeto vai prosperar, se uma pessoa vai nos amar de volta. Existe uma diferença enorme entre se esforçar por algo e exigir que esse algo aconteça. O esforço é seu. O resultado nunca foi reflexão para aplicar. Liste 3 coisas que você tem tentado controlar essa semana. Agora pergunte, para cada uma, se ela realmente está nas suas mãos ou se você só está gastando energia tentando segurá-la no lugar. O que Sêneca ensinou sobre resistir ao destino? Um dos grandes nomes do estoicismo, Sêneca, ensinou algo que atravessa séculos. O destino guia quem aceita e arrasta quem resiste. Pensa nisso por um momento. Quantas vezes você insistiu no que já tinha acabado? Quantas vezes tentou forçar alguém a ficar? E no final, o que sobrou? Cansaço, frustração, dor. Resistir ao fluxo da vida é como nadar contra a correnteza. Você até pode lutar, mas vai se esgotar. E o rio vai continuar correndo do mesmo jeito, com ou sem a sua resistência. Sêneca escreveu essas palavras em uma época de instabilidade extrema, sob o governo de um imperador que mudava de humor como muda o vento e que um dia ordenaria sua própria morte. Ele sabia, mais do que ninguém, que boa parte da vida está fora do nosso controle. E ainda assim escolheu não viver em resistência constante. Existe uma imagem que ajuda a entender isso. Pensa num barco em alto mar. O barco não controla as ondas, não controla o vento. O que ele controla é o leme, a direção que assume diante do que vier. Um barco que resiste às ondas de frente, tentando pará-las, acaba rachando. Um barco que aprende a se mover com elas chega ao destino, mesmo que pelo caminho mais longo. Você não precisa amar cada onda que a vida te manda, mas resistir a ela com todo o seu corpo só vai te afundar mais rápido. Reflexão para aplicar. Da próxima vez que sentir vontade de forçar uma situação a ser diferente do que é, pare e pergunte: estou ajustando o leme ou estou tentando parar o oceano? A diferença entre desistir e entender. Agora imagine o contrário de resistir. Imagine confiar. Não é desistir, é entender. Entender que nem tudo foi feito para ficar, que nem tudo é para ser seu e que tudo bem. Essa é a parte que mais gera confusão. Muita gente escuta soltar e pensa em desistência, preguiça, falta de luta, mas existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Desistir é abandonar algo antes de saber se ainda tem valor. É sair no primeiro sinal de dificuldade, sem dar chance para o esforço mostrar resultado. Soltar é diferente. Soltar é reconhecer com clareza quando algo já deu tudo o que podia dar, e continuar seguraria por medo, não por propósito. Um agricultor não fica puxando a planta para fora da terra, tentando fazer ela crescer mais rápido. Ele planta, cuida, rega e depois confia no tempo da própria natureza. Se ele tentar forçar o crescimento, só vai arrancar a raiz. Com pessoas e situações é igual. Você pode cuidar, se esforçar, dar o seu melhor, mas chega um ponto em que insistir deixa de ser dedicação e vira controle disfarçado de amor. Deixar ir não é fraqueza, é maturidade, é força silenciosa. O que é verdadeiro permanece, não por obrigação, não por pena, mas por escolha. E escolha vale mais que necessidade. Quando alguém escolhe ficar, mesmo podendo ir embora, isso tem valor. Quando algo volta, mesmo depois de você soltar, isso tem significado. Reflexão para aplicar. Pense em algo que você está mantendo vivo por medo, não por propósito. Nomeie isso claramente. Só nomear já tira metade do peso. O que você ainda está segurando? Agora me responde, o que você ainda está segurando? Uma pessoa, um relacionamento, uma expectativa ou uma versão antiga de você mesmo. E você continua ali, não porque faz bem, mas porque tem medo de soltar.
medo do vazio, medo da ausência, medo de não encontrar algo melhor. Esse medo tem nome. Os estoicos chamavam de apego ao que está fora do nosso controle e sabiam que ele é a raiz de quase todo o sofrimento humano. Não é a perda em si que mais dói, é a resistência à possibilidade da perda. Pensa numa pessoa segurando um copo de água com o braço esticado para frente. No começo é fácil. Depois de 1 minuto, começa a doer. Depois de 10 minutos, o braço treme. Não é o peso do copo que mudou. O copo continua com o mesmo peso do início. O que mudou foi o tempo que você insistiu em sustentar aquilo sem soltar. Relacionamentos que já não têm mais reciprocidade são esse copo. Empregos que só drenam e não constroem mais nada são esse copo. Rancores que você carrega há anos contra pessoas que nem lembram mais do que fizeram são esse copo. E aqui está o ponto que muda tudo. O espaço que você não libera não pode ser preenchido. Enquanto você segura o que te machuca, não consegue receber o que pode te transformar. Reflexão para aplicar. Imagine literalmente abrir a mão agora. O que cairia dela se você realmente soltasse? Soltar é abrir espaço. Soltar é abrir espaço. É permitir que a vida respire dentro de você. É permitir que você se reencontre, porque muitas vezes, na tentativa de segurar alguém, você acaba se abandonando, e isso cobra um preço alto. Quantas vezes você deixou de ser quem era para caber no espaço que o outro permitia? Quantas vezes engoliu o que sentia para não afastar alguém que já estava de saída de qualquer forma? Isso não é amor. Isso é autoabandono disfarçado de dedicação. Marco Aurélio escrevia, em suas anotações mais pessoais, que perdemos apenas o momento presente, já que é só isso que temos. Ele entendia que a vida não é feita de posses permanentes, é feita de momentos que passam por nós. Tentar prender um momento, uma pessoa, uma fase, é como tentar prender água com as mãos fechadas. Quanto mais você aperta, mais escapa por entre os dedos. E aqui vale uma reflexão prática. Se você sente que sua mente vive presa no passado, revivendo situações que já não existem mais, ou ansiosa com um futuro que ainda nem chegou, talvez o problema não seja falta de força de vontade. Talvez seja falta de um método para treinar essa mente a voltar para o presente. É exatamente por isso que recomendo tanto a leitura de Meditações, de Marco Aurélio. Não é um livro de teoria distante, é o diário particular de um homem lidando com perda, pressão e incerteza, usando os mesmos princípios que estamos discutindo aqui. Deixo o link na descrição se você quiser ter esse guia sempre à mão. Reflexão para aplicar. Hoje, escolha conscientemente ficar presente em uma situação difícil, ao invés de fugir dela pensando no passado ou se protegendo do futuro. Como soltar na prática? Então talvez hoje a decisão não seja lutar mais, mas soltar com coragem, soltar com consciência, soltar com confiança, confiança de que o que for seu vai encontrar o caminho de volta, e se não voltar é porque nunca foi, e tudo bem. Mas soltar não é um sentimento que simplesmente aparece, é uma prática, e toda prática precisa de passos. O primeiro passo é nomear o que você está segurando, sem suavizar. Não é estou meio preso nessa situação. É estou segurando algo que já acabou, por medo do vazio que vai ficar no lugar dele. O segundo passo é separar o que está sob seu controle do que nunca esteve. Você não controla se alguém vai voltar. Controla como vai se tratar enquanto espera, ou enquanto segue em frente. O terceiro passo é permitir o luto, sem pressa para terminar. Soltar não é um interruptor que se desliga de uma vez. É um processo que vai e volta, que tem dias melhores e piores.
Isso não é fracasso, é o processo funcionando. O quarto passo é ocupar o espaço que se abre. Não com qualquer coisa, só para preencher o vazio, mas com algo que realmente alimente quem você está se tornando. Um hábito novo, uma leitura como meditações, um tempo sozinho que antes você não tinha porque estava sempre segurando alguma coisa ou alguém. A vida não tira, ela substitui. Ela não esvazia, ela prepara, mas só para quem tem coragem de deixar ir. Se essa mensagem fez sentido para você, comenta a palavra destino aqui embaixo. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso agora, alguém que está segurando o que já não quer ficar, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma simples reflexão pode mudar tudo. E se você quiser se aprofundar nesses princípios, com a orientação de quem já viveu perdas, guerras e traições, e ainda assim manteve o equilíbrio, o livro Meditações, de Marco Aurélio, está linkado na descrição. Não é leitura fácil, mas é leitura necessária. Nos vemos no próximo vídeo.